Meu amigo que nos escuta através desse som e aonde ele estiver te alcançando, Glória a Deus. a leitura que foi feita foi uma leitura muito pertinente e que fala dos acontecimentos que o próprio Senhor Jesus falou, está se cumprindo. Mas nesta noite eu quero falar sobre o inferno. Talvez você não conheça, mas vai conhecer hoje. É melhor conhecer vivo do que conhecer depois que morrer. Me ajuda. Glória a Deus. Doutor Lucas, capítulo 16. Aleluia. Baixa um pouquinho de nada. Isso. Doutor Lucas, capítulo 16, versículo 23, 24, 25 e 26 ao 27, que diz assim: E no Hades, ergueu os olhos e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem, ou os que quiserem passar daqui para vós, não podereis, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai. Aleluia. Morre rico, morre pobre, morre anônimo, morre famoso, morre velho, morre jovem, morre de velhice, morre de doença, morre de desastre. O problema não é morrer, ou a maneira que chegará à morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. Todos nós vamos morrer, vamos partir desta vida para outra, para a vida melhor, partindo com Cristo Jesus, tendo a certeza e a convicção da sua salvação. O outro para o lado de tormento e sofrimento e dor. O problema não é morrer, porque, como eu disse aqui, morre rico, morre pobre, morre anônimo, morre pessoas famosas. E tem uma coisa, não é porque morreu, como muitos estão hoje no carnaval, brincando aí a festividade. Alguns vídeos circulando nas redes sociais, nós vemos a maneira em que o povo brinca com a carne, que a carne brinca com o povo. Não é essa classe aí, vivendo desta maneira, dessa forma, que quando partir ou morrer durante essa festividade, sem conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem como herdar o céu, porque o céu se herda aqui nesta vida presente, quando eu entrego a minha vida para Jesus. Não é somente para uma festividade de ano em ano, para alegrar a minha velha natureza. Não, o problema não é morrer, é quem vai vir buscar a sua alma. Porque morreu o rico, foi sepultado. A Bíblia, ela não afirma nessa história, porque não é parábola, é história. Porque parábola não cita nome. Aqui tem nome, tem Lázaro, tem Abraão. Aleluia. Jesus estava contando uma história, que havia um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias, com grande ostentação. E havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado na porta da casa do rico. Ele estava lá, um pobre e um rico,
Lázaro não foi para o céu porque era pobre, de maneira nenhuma. Lázaro foi porque reconheceu o senhorio do Senhor antes de partir. E o rico não foi para o inferno porque era rico, ele foi porque não quis ouvir os profetas, a lei que tinha na época, como o texto vai dizer. Agora, o que se leva da vida após a morte? É uma pergunta. Quem nunca ouviu alguém dizer que da vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva nada. Os bens, fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás. Pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existe três coisas. Grave aí. Existe três coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Três coisas dentro desse texto que o homem partindo daqui sem reconhecer Jesus levará para o inferno. Agora atente bem para a história do rico Lázaro. No inferno, estando ele em tormento, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A primeira coisa, a consciência. Não morreu, não vai ficar inerte. Acabou aqui. Deixou de existir aqui. Mas na outra eternidade, você vai ter a consciência funcionando perfeitamente. Observe o versículo 23 que diz... Aqui vai usar a palavra inferno, mas eu quero aqui abrir um parênteses já para dizer para você. O inferno está selado, não entrou ninguém lá, até agora. Mas quando a Bíblia está falando de inferno, está falando de tormento. Porque os que partem sem Jesus para outra vida, vai estar sofrendo do outro lado, agora nesse exato momento. E quem parte com Jesus, está no paraíso, que fica abaixo do trono de Deus, no terceiro céu, está lá. Aleluia, Jesus. É assim que a Bíblia diz. Porque quando Jesus morreu, ele desceu à parte mais baixa da terra. Diz o apóstolo Paulo que levou cativo ao cativeiro e colocou abaixo do trono dele. Então está lá. Aqui nós vamos observarmos que no inferno ergueu os olhos e estando em tormento. O que foi que ele viu? Ele viu Abraão, ele reconheceu. A consciência estava funcionando. Ele reconheceu quem? Pai Abraão. Olha como é que ele chama. E depois ele reconheceu Lázaro. A consciência funcionando. O rico no inferno, consciente tanto que reconheceu Abraão e Lázaro. Ou seja, as pessoas que morrem e que estão no inferno estão conscientes. O corpo morre aqui, mas a mente continua. Estão clamando. Disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. A primeira coisa que nós estamos vendo aqui funcionando lá é a consciência. Morreu, apagou? Não. Você vai estar lá com a consciência funcionando, se lembrando deste momento aqui. Não é que se esqueceu, não. Por incrível que pareça, a consciência vai estar 100% funcionando. Não é com amnésia, não, que aquele mal de Alzheimer que a gente sofre aqui, não. Lá não tem isso aqui, não. Lá a consciência funcionará perfeitamente, conscientemente. Você vai lembrar do hino 15: ó, com cego andei e perdido vaguei. Você vai lembrar: longe do Senhor andava. Você vai lembrar das mensagens, das pregações, dos convites que foram feitos e que você teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e rejeitou. Aleluia! Porque é inadmissível alguém dizer que vai para o céu rejeitando Cristo como Senhor e Salvador aqui na terra. É inadmissível as pessoas querem o céu sem viver o céu presente aqui na terra. Porque eu disse: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem paz, tem alegria. Em meio à tormenta, em meio à guerra, em meio à tempestade, quem tem Jesus tem tudo, porque Ele é a rocha inabalável.
consciência vai estar funcionando. Qual é a segunda coisa, pregador, que se levará daqui? Se chama a dor. É terrível uma dor de dente? Tira o sono. Quando o dente inflama, se não tratar dele durante o dia, se não procurar um especialista, ele rouba o sono. Deixa você até no outro dia sem trabalhar. A cara incha. Isso é uma das coisas que acontece. Agora você imagina, aqui ainda tem um especialista, o doutor, o dentista, para tratar. Você vai para a amoxicilina, vai tratar da inflamação, tem um analgésico, e lá vai ter o quê? Quer dizer que eu indo para o inferno, eu vou sofrer lá com dor? Sim. E lá a dor é interrupta. Lá não haverá intervalo. Lá não haverá farmacêutico. Lá não haverá analgésico. E aí interessante, observe, versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, olha aí. Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua. Por quê? Foi que ele disse: porque estou presente. Ele disse: eu estou atormentado nessa chama. Estava sentindo dor. O que ele queria não é quase nada, é um negócio insignificante. É você pegar a ponta do dedo, colocar na água e ir lá colocar na língua dele somente para trazer um refresco. Porque onde ele está sendo consumido. O fogo não se apaga, o bicho nunca morre, a alma está gritando. Quando você está vivo aqui agora, você quer curtir, você quer as baladas, você quer a noitada, quer sair de casa sem dar satisfação e quer voltar a hora que quer. Aí pensa que da forma que está vivendo aqui na terra, quando partir vai para o céu. Vai não, neguinho, vai não, neguinha. Não é dessa forma que você pensa não. O céu não é a casa da mãe Joana. Lá tem 12 portas e 12 anjos com a espada desembanhada. Lá só entra santo, limpo, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Não é da forma que eu quero, não é da forma que eu penso. É como diz a Sagrada Escritura. Aleluia! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O céu existe e é real. E o inferno também existe e é real. Só não é aqui na terra. Aleluia. A sua vida pode ser um inferno. Porque eu escuto muitas vezes o ser humano dizendo: a vida de cão, a vida de inferno, eu não aguento mais essa vida. Tu imagina partindo daqui indo para o inferno mesmo. Se aqui tu não aguenta, tu imagina lá. Aleluia. Observamos que nessa passagem que os sentidos estarão vivos também. Jesus cita que ele teve sede. Isso fala de refrescar a língua. Erguer os olhos fala de tormento. São muitos que desejam uma morte, acreditando que ela estará no fim, ou ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor ainda é pior, pois ela é eterna. Se alguém em vida está sofrendo com dores, existe medicamento em que ainda por um tempo irão trazer alívio. Agora imagine no inferno, a dor será interrupta, não haverá remédio, pausa, descanso. Imploro, olha o que ele disse assim, ele vai dizer: imploro, não haverá nem pausa nem descanso, será tormento após tormento. Então ele replicou: Pai, eu te imploro que mande na minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que dele testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Aleluia. Consciência funcionando. A dor estava presente. Ele se lembrou. Até matemática funcionou lá. Ele se lembrou que tinha 5 irmãos. Aqui me remete a algumas aplicações mais duras, mais severas. Porque quando ele estava rico na terra,
porque agora ele está pobre. E no inferno o dinheiro não conta, a prata, o ouro não vale. Nem tanto para o inferno, nem tanto para o céu. Não vai, de maneira nenhuma, fica na terra. Só que ele vivia uma vida, observe o texto, que ele ostentava. Ele vestia a roupa mais cara da época. Era de linho finíssimo. Na época só quem podia usar era quem era rico mesmo. A casa dele vivia de banquete, de ostentação, porque ele era rico, nada contra. Aleluia. Riqueza se adquire trabalhando com o suor do rosto. Como diz a Bíblia, eu não posso inverter os valores que está escrito na palavra. Aleluia. Se você adquiriu jogando, foi problema seu. Mas a Bíblia diz que é trabalhando o suor do seu rosto. Foi assim que Deus disse para Adão. Deus não disse para Adão que ia dar a ele uma casa lotérica para ele jogar lá na banca do bicho, na Mega Sena, na Telecena. Não. Disse, vai trabalhar, porque tu pegou, vai trabalhar e vai viver no suor do teu rosto. Se quiser viver. Pronto, dessa forma. O rico, quando tem dinheiro, estava vivo na terra, ostentava mandando. Tinha empregado a seu favor. E o pobre, que estava no portão, comia do resto das migalhas que sobrava da mesa, que era para dar nos cães, dava para lá. Ele tinha médico ao seu favor, o rico. E quem era os médicos do chaguento? Os próprios cães do próprio rico, que vinha e lambia as suas chagas. Mas destinos foram diferentes. Quando ele chegou lá, ele agora pensou que podia mandar. Quando ele reconhece Abraão, quando ele reconhece Lázaro, ele pede logo ao pai Abraão que mande Lázaro com a ponta do dedo para colocar na língua para refrescar. Você está pensando que você agora está na terra para mandar? Seu dinheiro mandava lá, aqui não manda mais não. Há um abismo aqui que separa, que faz divisão, porque era assim, o Hades e o seio de Abraão era colocado de frente a frente na antiga aliança. Estava de frente, quem estava no seio não via quem estava em tormento, mas quem estava em tormento via quem estava no seio de Abraão. Foi por isso que quando eu iniciei eu disse que Jesus desceu às partes mais baixas e levou o cativo cativeiro, porque era aqui embaixo. O provérbio Salomão vai dizer que o caminho do sábio entendido é para cima, para escapar do inferno que fica para baixo. Então, se você quiser subir com a igreja militante do Senhor Jesus, vem para Jesus enquanto é tempo. Ele pensava que podia mandar, mas aí não foi atendido, foi até ouvido, mas o primeiro pedido não foi atendido. O segundo foi que ele pediu para que alguém fosse na casa dos irmãos dele, na casa do pai dele, dar testemunho como era o inferno. Também não foi atendido. O terceiro pedido foi que agora ele complicou. Ele pediu para que ressuscitasse um defunto, fosse lá no cemitério, ressuscitasse um defunto, fosse na casa dos 5 irmãos e que desse testemunho como era lá. Agora que imagina, um defunto chegando na tua casa agora batendo. Meia-noite, tu vai dar onde? Rapaz, eu vim do inferno. Agora eu saí agora do cemitério. Eu vim dizer a você como é lá. Tu imagina, quem abriria essa porta? Se você não acredita em quem come feijão, arroz e farinha, você vai acreditar num defunto, rapaz. Crê na palavra que ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Eu queria um defunto. 3 pedidos foi feito, nenhum foi atendido. Aleluia. Porque aqui o seu dinheiro manda. Aqui a sua posição manda lá no trabalho. Mas tem uma coisa. Partindo de Jesus, nada disso funciona lá. Você vai viver em tormento, você vai viver em sofrimento, você vai viver em dor. A sua consciência vai estar funcionando perfeitamente. Não é obrigado você acreditar na palavra minha, é de Jesus. Agora, para mim, uma das piores, das duas que eu citei, para nós concluirmos que a hora chegou. Qual é a terceira coisa que se levará daqui? São as lembranças. Eita. Tem gente que até hoje sofre por causa porque perdeu um ente querido.
Só que quando se lembra, começa a chorar. Às vezes ele pega um viúvo, está 15 anos, 20 anos, viúvo. E quando a gente começa a conversar com ele, como era ela? Se ela não vai, começa a contar as virtudes e daqui a pouco está chorando, sentindo saudade. Lembrança. A mãe, quando perde uma filha, um filho que era bom, né? Que quando é ruim, dá graças a Deus que foi embora. Deixou de trazer trabalho, ou de dar trabalho, né? Mas mesmo assim, fica sofrendo com as lembranças, tanto do sofrimento ruim que esse filho trouxe, que era para ser um bom filho, uma boa filha, e não foi, mas fica com a lembrança. E aí quando se fala, a mãe chora, o pai chora, e vice-versa. Agora você imagina lá, aqui ainda tem alguém que console. E lá, aqui ainda tem o Espírito Santo, que quando a gente perde um ente querido, o Divino Consolador vem consolar os nossos, aqueles que estão vivos. E aí traz um consolo, um lenitivo e um bálsamo. E aqueles que estão lá do outro lado? Quem é que vai consolar agora? Porque é interessante. A terceira coisa são as lembranças. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles ir para o mesmo lugar de tormento. Talvez o pior do que a dor e a chama do inferno será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou, de quantas vezes ela ou ele ouviu sobre o inferno e eles zombaram, das palavras ditas pelo pastor que desprezou. Certamente nesse instante muitas pessoas estão dizendo: porque eu não ouvi bem que era verdade aqueles crentes diziam sobre este lugar. Poxa, quantas vigílias, reuniões participei, quantas vezes o meu pastor falou sobre isso e eu não liguei. Minha família precisa saber que é verdade tudo sobre este lugar horrível. Há muitos que criticam o fato de falar sobre o inferno, porém que muitos se esquecem que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre este próprio lugar foi o Senhor Jesus. É lugar de choro, de ranger dente, aonde o verme não morre, aonde o fogo não se apaga. Porém, os que vivem em obediência à palavra de Deus têm que temer, porque no reino do céu não haverá dor, não haverá tormento. Para aqueles que serão salvos, três coisas herdarão. Se eu comecei com três coisas que você levarão daqui para o inferno, também tem três coisas que nós herdarão para aqueles que viveram uma vida em obediência com a palavra. Um novo nome, um corpo glorificado, e não terão lembrança das coisas passadas, pois tudo será novo. Será que vale a pena trocar o reino do céu por um prazer que dura alguns instantes e que te condenará a sua alma para todo sempre ao sofrimento eterno? O que adianta só viver preocupado em ajuntar tesouro nesta terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar aonde você passará a eternidade? Aqui eu faço uma correção, porque não é passará, aqui é aonde você ficará na eternidade, no céu ou no inferno. Porque ninguém vai passar a eternidade não, vai ficar. Às vezes a gente muda um pouco a língua portuguesa, mas é trabalho, mas é assim mesmo. Não é quem passará, porque passar é de quem está passando no inferno. Não, ninguém vai passar nem no céu nem no inferno. Ele ficará. E no inferno existem 5 tipos de tormento. Primeiro, a ausência de Deus. Segundo, a própria consciência. Terceiro, a companhia dos próprios demônios. Em quarto lugar, lá não tem amigo para conversar. E em quinto, não há projeto de fuga. Acabou-se. E aí? O céu é melhor.
Jesus veio com a finalidade de salvar todos quanto precisa, carece ser salvo por Ele. Já foi dito aqui, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus disse também, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Em Jesus você está no caminho seguro. Talvez você não entenda o que eu vou dizer agora, mas eu vou lhe explicar. Todo caminho, pastor, ministério, levará a Deus. Todo caminho. Agora eu explico por que eu digo que todo caminho levará a Deus. Um só caminho, eu estarei seguro, que é o caminho da salvação. Só um. O resto pode ser qualquer um. Chegará a Deus no juízo final. Todos irão comparecer. Aleluia. Independente do caminho que você trilhou, vai estar no final com Deus, cara a cara. Qual caminho você vai? O caminho que vai com as outras, vai com todas, ou o caminho que você vai só com um que chama Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de decidir, porque nós estamos pregando o Evangelho de salvação, mas também é condenação para aqueles que rejeitam. Não tem arrumadinho não, porque o Evangelho de Cristo Jesus quer conhecer Deus, pega a Bíblia e lê ela de Gênesis Apocalipse, você conhece Ele. Não é só de ouvir falar e de ouvir dizer não. Porque tem coisa na Bíblia que se eu falar aqui, tem gente que não acredita. Tem isso na Bíblia? Tem, meu filho, está na Bíblia. E foi Deus que determinou, principalmente para o povo dele. Aleluia. É coisa assustadora. Aí a graça veio manifestando, trazida por Jesus. E o homem rejeita. Só que existe uma prestação de conta na reta final. Nós que estamos salvos em Cristo Jesus e que nós somos diferentes. Esse negocinho de a gente dizer para o pecador, eu sou igual a você, eu não sou igual ao pecador, não. Eu sou diferente. Eu posso ser igual a você porque estou em pele, estou em carne. Aí sim, mas a questão do pecado não. Porque a própria Bíblia diz que Ele nos dá poder para nós vencermos o pecado. Eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não sou igual a você não, que vive na prática do pecado, pecando deliberadamente, fazendo o desejo da carne. Não, nós temos o controle e o domínio do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Aí você diz, mas você é melhor? Sim, nós somos. Sabe por quê? Porque não é o hino que o cantor diz que você é especial. Não, é a Bíblia que diz que especial somos nós. Não vamos inverter as coisas não. A gente canta o hino, mas inverte. Você é especial. Não, é um depravado, é um pecador, é imundo, está sujo, está separado de Deus e precisa ter um encontro com Deus. Agora a Bíblia diz, foi a carta de Hebreus que foi que o escritor escreveu e falou que ele vai vir buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Aí somos nós. Aleluia. Glória a Deus. E se quiser fazer parte desse povo, é só entregar a vida para Jesus. Glória. Aleluia. Não é que nós não estamos sujeitos a cair, a falhar e a pecar. Não, mas nós temos a segurança porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Glória a Deus. E ser crente é a melhor coisa que existe nessa terra. Ser crente, fiel e obediente à palavra de Deus é a melhor coisa que existe. Aleluia. Venha conhecer Jesus. Venha para você ver. Se a sua vida não muda, muda de dentro para fora. Porque aí vai haver um novo nascimento, será uma nova pessoa e será edificado na palavra de Deus. Qual lado você vai estar? Do céu ou do inferno? E aí, quer saber de uma coisa? Ninguém sabe qual dia que vai partir daqui. Me diga qual dia. Eu não sei. Aleluia. Por isso que precisamos estar prontos. Aleluia. Quem estiver se preparando, fica quando Jesus vier. Jesus vem buscar quem está se preparando. Jesus vem buscar um povo preparado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Eu também não sei.
E outra coisa, nem eu nem tu sabe chegamos em casa vivo. E quer saber mais? Do dia da manhã só pertence a Deus. E pronto. Então por isso que a nossa vida tem que se entregue a Ele, porque Ele sabe do dia da manhã até o final do ano. Deus não é pego de surpresa. Nós sim. Deus abençoe. Glória a Deus.